Já tô esperando a doutora Glaucia aqui online. Ah, Lid, sabia que você já ia entrar. Pronto, a doutora Glaucia já acabou de entrar aqui com a gente. Eu vou convidar ela. Oi, Oi, Renato, tudo tudo bem? bem? Tudo ótimo. Oi, pessoal, tudo Tudo bem? bem, gente? Já tá Primeiramente, entrando bastante gente aí, hein? é verdade. Também Primeiramente, eu amo. quero agradecer a presença de todos. Quero agradecer o seu convite, Renato. Sou uma grande admiradora sua, gosto muito de você. Você é super querido para mim. E eu e Obrigado, o você Dr. também. Alberto Júnior estamos muito felizes com o seu convite. Ele vai dar um oi aqui para você também. Tudo bem, doutora Elvésio? Como é que tá? Olá, tudo ótimo. É um prazer, uma honra, aliás, na verdade, participar dessa live com você. Eu tenho diversos amigos em comum e eles realmente dizem quão espetacular você é. Que legal. Então, eu estou realmente emocionado, muito feliz Ah, de eu estar por tô aqui. mega lisonjeado de participar dessa live com vocês. Estava mega ansioso, porque é um assunto que gera polêmica e é muito curioso, né? E até quando eu Com estava certeza. anunciando a live, eu já recebi um monte de perguntas e aí o pessoal querendo saber e interagindo. Eu até fiz uma colinha aqui de um monte de perguntas, ó. Mostrar aqui para vocês, que o Que pessoal já legal. estava fazendo. Então, eu acho que essa live vai ser bem esclarecedora para gente e para o pessoal que está seguindo a gente. Com certeza, sem sombra de dúvida. É um assunto muito mítico, né, cara? Hipnose, em função daqueles shows de palco, né? As pessoas acabam tendo um pouco de medo de não voltar no transe, ter medo de entregar os segredos, ou Isso é que um ponto. Isso é um ponto que as pessoas perguntaram muito. É sobre como que você volta do transe, se você volta. A preocupação maior das pessoas em fazer uma hipnose geralmente é essa, de não voltar do transe. Então, perfeito. Eu acho que o ideal seria começar explicando o que é hipnose, né? Afinal de contas, Isso. justamente para desmistificar, né, essas questões todas. Primeiro, o ser humano não inventou o transe hipnótico. O ser humano não inventou a hipnose. O nosso cérebro ele está acostumado a entrar em transe hipnótico o tempo todo. A Sim. explicação que hipnoterapeutas, hipnólogos dão é que hipnose é um estado de consciência alterada. Tá, mas é muito vago, principalmente para as pessoas leigas entenderem isso. E eu vou explicar de uma maneira muito simples de entender. O nosso cérebro, se você dividir ele grosseiramente, você divide ele em duas partes. O consciente, que é o racional, que está acostumado a guardar ali as informações que nós Informações do temos dia a no dia. dia, os cálculos a respeito de quanto tempo eu levo para chegar em tal lugar, será que eu me atraso, não me atraso, tudo isso o racional faz. O inconsciente, veja, enquanto eu estou conversando com você, eu estou pensando no assunto com o meu racional. Mas o meu inconsciente está escolhendo as palavras, está pontuando as palavras, está entonando a minha voz para você entender. Está cuidando dos meus órgãos internos, batimento cardíaco, pressão, está cuidando das minhas emoções, está verificando temperatura, pressão, distância, está verificando o teu rosto, pegando feedback emocional, interpretando isso para mim, quer dizer, o inconsciente é riquíssimo. E para que existe essa divisão? Tenta imaginar se eu vou estudar. Eu sento no meu quarto para estudar, por exemplo, e eu estou preocupado se está entrando uma barata pela porta, se a Gláucia está precisando de ajuda, Sim. se está frio, se está quente, se tem um vizinho gritando. Quer dizer, eu jamais teria foco e concentração numa tarefa importante para mim se não houvesse essa divisão. Então, toda vez, olha que interessante, toda vez que eu esqueço o cotidiano, eu não lembro mais que dia que é, eu não lembro mais se eu estou com fome ou não, eu não sei onde eu estou. Quando que isso acontece? Quando eu estou olhando a TV para assistir um filme, eu sei que eu estou no quarto, eu sei que eu estou olhando a TV, daqui a pouco eu entro no filme. Eu estou participando daquela história, com emoção, como se eu estivesse fazendo parte dali. Naquele momento eu não lembro da minha vida. Eu esqueço. Até quem eu sou, eu esqueço. Nessa hora eu estou no transe hipnótico. Quando eu estou lendo um livro ou estudando com imersão, eu esqueço do mundo. Eu estou na matéria, eu estou querendo aprender. Eu estou no transe hipnótico. Quando eu estou sentado numa roda de bar com amigos, prestando atenção na conversa,
eu esqueço da vida, do cotidiano, que eu vou trabalhar amanhã, eu não tenho pensamentos automáticos. Eu estou no transe Uma hipnótico. coisa que é muito interessante, quanto tempo dura esse transe hipnótico? Quanto a gente consegue... Isso é um tratamento? Como é que funciona a hipnose? Vamos lá. Então, entendendo que o transe hipnótico, tá? Nosso cérebro está acostumado o tempo inteiro, toda vez que nós precisamos de foco e concentração, a propriedade de quanto tempo eu consigo me manter nesse transe depende do quanto eu treino meu cérebro para isso. Tem pessoas que começam a ler um livro, depois de 5 minutos, elas já estão distraindo, já estão dispersas, elas não têm mais capacidade de concentração e foco. Então, concentração e foco é um treino, tá? Tem pessoas, às vezes, num período de faculdade, estudando horas a E fio, só elas interrompendo, esse conseguem... treino a gente consegue fazer com a ajuda do terapeuta, né? Com o psiquiatra, Exato. isso tudo. Era aí que eu ia chegar. Então, 99% dos terapeutas mundo afora, eles utilizam a técnica de transe hipnótico por relaxamento. Então, o que eles fazem? Eles vêm relaxando você, relaxando, relaxando, com a voz, falando, né, com palavras mais calmas, pautadas, fazendo você imaginar, né, que você está descendo, por exemplo, uma escada com 10 degraus, e quanto mais você desce, mais você vem aprofundando no transe hipnótico. Essa é uma técnica, através de relaxamento. Porém, tem pessoas extremamente ansiosas, pessoas que não relaxam nunca, pessoas que quando deitam na cama para dormir, o cérebro está acostumado a ficar pensando. Então, essas pessoas vão responder muito mal à hipnose num primeiro momento. Então, em cima disso, sabendo que hipnose é foco e concentração, nós desenvolvemos 2 técnicas inéditas no mundo inteiro. Uma delas não precisa de relaxamento nenhum. Você está só de olhos fechados, fazendo uma visualização guiada com a gente, para buscar as memórias emocionais que precisam ser tratadas. E uma outra técnica que não precisa de relaxamento e você está de olhos abertos. Eu te trato de olhos abertos. Então, veja, é algo muito avançado, é algo que não necessita de relaxamento. Pessoas hiperativas respondem muito bem. Eu recebi muita pergunta sobre aquelas hipnoses da Sim. balancinha, aquelas coisas. Isso é tudo mito. Vamos lá, isso era utilizado antigamente, né? Muito antigamente, né? Quando se acreditava que para você prender a atenção de alguém, né, para colocar essa pessoa no transe hipnótico, você precisava realmente de concentração num único ponto e tudo mais. É claro, como um pêndulo, é claro que o estímulo visual, né, em um ponto, para algumas pessoas é uma maneira mais fácil de parar a mente. Ou seja, tem pessoas que fecham os olhos e começam pensamentos automáticos. A minha vida amanhã, nossa, o que vai acontecer? O meu trabalho. Tem pessoas que, às vezes, olhando por um pontinho, uma falha na parede, elas conseguem parar a mente, ou olhando para uma maçaneta. Essa era a ideia do pêndulo. Prender a atenção Isso da tudo pessoa a gente no único consegue ponto. trabalhar com a hipnose com o psiquiatra, não é isso? Psicólogos, psiquiatras, mas veja, o pêndulo é algo muito antiquado, mas dá para usar. Muitos Não, hipnoterapeutas não dizem que eu digo, não. doutor Elvésio, em relação à concentração para a hipnose. A Vamos gente lá. Se a pessoa não tem falando concentração por para mim, tá? hipnose... Porque assim, eu sou uma pessoa mega ansiosa. A doutora Gláucia sabe, eu sou ansioso pra caramba. Então, assim, tudo que vai acontecendo, eu já tô vendo o que vai acontecer lá na frente, se vai acontecer, o que pode acontecer. Então, eu tô falando mais por mim mesmo. Para quem tá entrando agora na live, gente, a gente tá falando sobre transe hipnótico, sobre hipnose num contexto geral. O doutor Elvésio, ele é mestre e doutor nos Estados Unidos. A doutora Gláucia também, ele é PhD, inclusive, nos Estados Unidos. A doutora Gláucia está presente e vocês podem mandar perguntas aqui pra gente, que a gente vai responder tudo, tirar as dúvidas de vocês todos com relação à hipnose, tá bom? Eu vou te explicar como funciona uma primeira consulta. Vai explicar realmente para você toda essa questão de ansiedade e tudo mais. Numa primeira consulta, nós fazemos uma anamnese, que seria ali um questionário para saber o que incomoda o paciente. Normalmente, nós queremos tratar uma leve depressão, ou até uma depressão maior. Para isso, nós levantamos tristezas, culpas, frustrações e irritabilidade. Se eu certo tristezas, culpas, frustrações e irritabilidade, é como se todo o teu passado te trouxesse orgulho, é como se ele tivesse dado certo e tenha feito você chegar até aqui.
Então, dificilmente possa vir a acontecer alguma coisa na tua vida que possa fazer você ter uma recaída novamente para uma depressão. Então, a ideia nossa não é abrandar sintomas, mas justamente tentar fazer com que o paciente não tenha uma recidiva lá na frente, tá? E aí eu trato também todos os medos. Aí alguém vira para mim e fala, mas eu não tenho medos, né? Tá, você pode não ter medo de avião, de elevador, mas medo de não dar certo na carreira, medo de se expor, passar vergonha, medo de falar em público, medo de não ganhar dinheiro suficiente para se suprir, medo de não atender as expectativas das pessoas emocionalmente, medo de errar na profissão. Tem uma série de medos que aumentam nossa ansiedade no dia a dia. Ansiedade são medos, tá? Então, veja, E às eu vezes levanto... em um estado tão no nosso íntimo que nem a gente mesmo consegue perceber. Então, Exato. eu acredito Mas que sim. aí entra o nosso papel, né, de realmente levantar esses tópicos e questões, ajudando o paciente, né, sem que ele converse muito, sem que ele conte muito a vida dele. Por quê? A gente percebe que toda vez que o paciente conta a história da vida dele, a gente perde tempo de consulta e ele sofre. Quando você lembra de algo triste, algo frustrante na tua vida, você sofre. Então a gente tenta poupar ao máximo o paciente. Uma vez que levantamos essa anamnese, nós vamos começar a tratar as questões que mais incomodam o paciente, tanto para o paciente verificar o resultado da hipnose, do nosso tratamento, e sair muito mais aliviado depois de cada questão, como também eu poder verificar quais das 3 técnicas o paciente responde melhor. A hora que eu cheguei... A gente tem uma pergunta aqui de quantas sessões precisam de um caso para ansiedade e depressão. Vamos lá, eu já explico isso. Finalizando agora a explicação da consulta, eu já entro nesse assunto. Então, eu verificando, né, a resposta do paciente, eu já sei, né, o número de consultas necessárias e eu já aponto no final dessa primeira consulta. Por exemplo, vamos precisar de 3, de 4 consultas, tá? Eu faço um plano, né, de tratamento com essas questões e eu encaminho depois, né, por e-mail, um PDF, com essas questões a serem tratadas e essa estimativa de consultas para o tratamento findar. Dando uma ideia, tá? Uma depressão menor, que é aquela depressão onde a pessoa ainda estuda ou ainda trabalha, mas ela já não tem mais vontade, né, de seguir com a vida, ela não tem mais hobbies, ela não tem mais vontade de encontrar pessoas, ela tem uma apatia, né, pela vida. Por volta de 2 a 3 consultas é a nossa média para tratar uma depressão menor. Uma depressão menor que acompanha um pouco de ansiedade, muito rápido, tá? Inclusive, nós somos, né, pela Associação Internacional de Hipnose Clínica, nós estamos entre os mais rápidos do mundo, né, e também mais eficientes. Nós estamos entre os 5 melhores do mundo em hipnose clínica. Então, veja, uma depressão menor, né, ou uma ansiedade, por volta de umas 4 a 5 consultas, mais ou menos, é a média para a gente conseguir resolver e findar, tá? Dando uma ideia, as consultas, normalmente, elas podem ser ou semanais, às vezes quinzenais, né, e às vezes até mensais. Se existir um transtorno de pânico, uma depressão mais severa, a gente pede que pelo menos as 2 primeiras, 3 primeiras consultas, elas sejam menos espaçadas, tá? Talvez uma por semana, até que a gente consiga espaçar um pouquinho mais. Por outro lado, tem pacientes que pensam, poxa, são 3 consultas para ficar 100%, né? Como o nosso custo é um custo bem baixo, um custo-benefício muito bom, normalmente nós temos o custo de uma consulta normal, tá, de psicólogo, só que o paciente pensa, poxa, são 3 consultas, eu vou logo fazer uma por semana para ficar bem, que daqui a um mês eu quero estar 100%. Né? Então, essa é uma preocupação muito grande nossa. Tentar trazer o menor custo possível, né, para que mais pessoas possam se tratar e se beneficiar. Muito bom. Uma coisa que eu queria muito saber é como é que acontece durante... quando a gente está sendo hipnotizado. O que fica na mente da gente na hora desse transe hipnótico? A gente apaga, a gente desliga completamente? Como é que é a volta disso tudo? É uma curiosidade minha. Perfeito, vamos lá. Na técnica por relaxamento, a pessoa relaxa, 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 até ela chegar num ponto muito parecido. Vamos lá, imagina que você trabalhou uma semana inteira, está esgotado,
ou você fez uma viagem super cansativa, viajou 12 horas. Você cai na sua cama e você ainda não está dormindo, mas está tão cansado, que a cama parece que tem ímã, de tão confortável e gostosa que a tua cama está. Naquele momento, você não sente sede, você não sente fome, você está só contemplando ali o relaxamento e prazer de estar deitado na cama. Ali você está num estado muito parecido com o nosso transe hipnótico para relaxamento. Mas você sabe quem você é, você sabe o que está acontecendo ao teu redor, simplesmente você não se preocupa com mais nada ao seu redor. Esse é o transe hipnótico, ou seja, cessar os pensamentos automáticos. Quando você é tratado, você lembra de tudo, de ponta a ponta, quando você retorna. Tá? Lembra de tudo. Essa foi uma pergunta que eu recebi de um seguidor meu quando eu anunciei a nossa live. Se existe a possibilidade de apagar algumas coisas da mente e reprogramar, uma reprogramação mental. Eu recebi algo desse tipo. Vamos lá. Então, deixa eu explicar como o cérebro funciona. Só que antes disso, eu vou só complementar. Eu vou fazer uma outra pergunta, porque assim, claro. Muita coisa que a gente tem curiosidade de saber, as pessoas perguntam mesmo, e é um assunto que gera realmente muita curiosidade, a hipnose. Claro, eu só estou montando numa cronologia para ficar mais didático para as pessoas. Então, vamos lá. Para sair do transe hipnótico para o relaxamento, tá? É como se eu tivesse voltado daquele relaxamento deitado na minha cama. Eu volto normal, eu volto podendo dirigir 1 minuto depois, eu volto podendo seguir com a minha vida normalmente, e lembrando de tudo que aconteceu. Então, simplesmente, eu entrei num relaxamento muito profundo e parei o meu racional. E o meu inconsciente pôde buscar e acessar as memórias emocionais. Nos transes hipnóticos sem relaxamento, imagina, eu estou te tratando de olho aberto. Você continua de olho aberto depois conversando comigo o tempo todo, sabendo que tudo que aconteceu, e você nem fora do ar ficou. Então é uma lenda de que eu vou apagar, é uma lenda de que eu vou perder a consciência. Né? Isso não existe. Tá? Só dando uma ideia para você, mesmo num show de palco, o teu inconsciente cuida de você o tempo inteiro. Tá? Como eu expliquei no começo, ele é riquíssimo. Quando você está dirigindo, e às vezes está dirigindo no automático, pensando na vida, que às vezes a gente vai do supermercado para casa e você fala, meu, como é que eu cheguei aqui? Você vai no automático, ok? Se alguém frear na tua frente, o teu inconsciente freia bruscamente e você volta. Fala, caramba, que freada! Ou seja, o teu inconsciente está te protegendo o tempo todo. Se no palco, um hipnotista de palco, que esse é o termo, né, para quem faz show, ele vira para você e fala, me dá o teu cartão de crédito e a tua senha. Na hora o teu inconsciente traz de volta. Você, opa, o que você quer com o meu cartão? O que você quer com o meu cartão? Ou seja, ele te protege o tempo inteiro. Tá? Então, tudo que vai te ferir moralmente ou fisicamente, o teu inconsciente te traz de volta. Se algo te incomodar, ele te traz de volta e você abre o olho. Por outro lado, olha que interessante. Se eu pedir num palco para você tirar a roupa e você trabalhar numa casa noturna tirando a roupa, para você é natural. Você não vai se incomodar com aquilo. E você provavelmente tirasse a roupa. Então, veja, o que você faria na frente de amigos, tá? Não se incomodaria? Provavelmente você faria no show de hipnose. Claro que no consultório a gente vai simplesmente, meramente querer tratar. Tá? Esse é realmente o foco, 100% tratamento. Pegando o gancho agora de apagar ou não memórias, eu vou explicar essa questão, depois eu passo um pouquinho para a Glaucia falar. Tá bom. Olha que interessante. Para quem está entrando agora, a gente está falando sobre hipnose com o Dr. Elvésio. Ele é PhD e mestre nos Estados Unidos. Ele é um dos 5 mais aqui que faz hipnose. Tanto hipnose de palco quanto hipnose de tratamento, que a gente também vai falar desse assunto. E a doutora Glaucia também está online, ela vai já entrar para falar com a gente. Ela está aqui do lado do Dr. Elvésio. E a gente está falando disso. A gente já tem umas perguntas aqui para responder. A gente vai responder todas elas depois que a gente pontuar. Introduzir tudo que se refere à hipnose para vocês. Perfeito. Eu acho que agora vem o assunto mais interessante de todos, tá? Para entender o que é a hipnose, como que ela ajuda, a gente precisa entender como é que o cérebro humano funciona, tá? A vida inteira devem ter te ensinado que você tem livre-arbítrio. As religiões pregam isso, as filosofias pregam isso e sempre falam que as suas escolhas são baseadas naquilo que você realmente quer fazer. Só que o grande problema é o seguinte, quanto mais nós estudamos neurociência, nós chegamos à conclusão de que não existe livre-arbítrio. Tudo que você escolhe
está baseado em algo que você já viveu. Por que isso? O cérebro tem um mecanismo de defesa. O teu racional avalia ao que você vai se expor no momento. Então, digamos que eu vou dar uma palestra. O meu cérebro, quando eu chego lá, o racional avalia pessoas conhecidas, pessoas desconhecidas. Eu posso falhar, pode me dar um branco, eu posso gaguejar, eu posso passar vergonha. Um monte de coisas passam pela minha cabeça. Nesse momento, meu inconsciente ele vai buscar o meu banco de memórias emocional, que fica na minha amígdala cerebral, no sistema límbico, no cérebro emocional, para verificar o que eu vivi que lembra isso, essa exposição em público que eu vou fazer agora. Digamos que meu cérebro acha uma chamada oral na escola lá com 7 anos. Sofri bullying, me deu branco, tiraram sarro da minha cara, fui super mal sucedido. Lá me deu taquicardia, sudorese, desespero, me deu um branco. O meu cérebro faz o quê? Libera a mesma neuroquímica, os mesmos hormônios daquele evento agora para me gerar taquicardia, sudorese, gelo na boca do estômago, para que eu evite passar pela palestra. Ou seja, eu tenho uma chance enorme de falhar de novo. O que o meu cérebro quer? Evitar que eu crie um novo trauma. Evitar que eu passe por esse problema novamente. A mesma coisa acontece ao contrário. Coisas que às vezes eu sei que não são boas para mim. Por exemplo, beber numa quarta-feira à noite, sabendo que numa quinta de manhã eu tenho que levantar cedo para trabalhar ou para estudar. Numa quarta-feira à noite, eu vejo uns amigos num happy hour tardio. Aí eu passo pelo bar, penso comigo, eu vou dar um abraço neles, mas eu não vou beber, eu juro que eu não vou beber. Na hora que eu chego lá, o primeiro me enche um copo, o meu cérebro vai buscar as memórias emocionais e acessa. Eu fiquei menos ansioso quando bebi, dei um monte de risada, foi prazeroso com os meus amigos, foi uma delícia, só uma ressaquinha no dia seguinte. Bem, vem um gatilho imperativo, eu não tenho como dizer não. Eu não consigo lutar contra isso. Desse jeito eu não luto contra um chocolate, eu não luto contra um monte de coisas que eu poderia escolher, mas eu não escolho na minha vida. Né? Eu não escolho não ficar triste. Principalmente nesses dias de quarentena, onde a gente está ficando meio que confinado. Sim. Isso, o tratamento da hipnose é muito eficaz. Exato. Eu acho que todo mundo deveria ter a oportunidade, por isso que eu convidei para essa live, porque eu acho que todo mundo deveria ter a oportunidade de pelo menos conhecer como que funciona, saber como é que lida, como que é o tratamento, e fiz esse convite para vocês. Muito obrigado. E para fechar agora essa explicação, para passar para a Gláucia, por que a hipnose funciona? Né? A hipnose é justamente essa sacada. Quando você vira para mim, por exemplo, e fala assim, olha, eu tenho uma tristeza quando eu lembro de um parente meu que faleceu. Essa tristeza gera um aperto no peito, ou um nó na garganta, gera uma questão física. E toda vez que você pensa em perder algum ente querido, talvez venha esse aperto no peito, esse nó na garganta. Então, onde entra a hipnose? A gente faz um caminho reverso que o próprio cérebro faria. Eu vou usar o inconsciente para ler a memória que está causando esse aperto no peito, esse nó na garganta. E eu vou alterar aquela memória emocional. Então, eu nunca na minha vida vou conseguir apagar ou alterar uma memória racional. Tá? Para o resto da vida, eu vou lembrar, por exemplo, que perdi minha mãe com 18 anos. Isso é um fato meu. Mas foi gravada uma memória de que quando eu voltei no velório, a minha mãe estava viva. Então, como é que eu vou ficar triste pela morte da minha mãe se foi gravada uma memória emocional de que ela está viva? Eu não tenho como ficar triste por alguém vivo. Concorda? Entendi. Mas para a gente deixar claro qual é a diferença da racional para emocional? Como que fica isso no nosso consciente? Então, deixa eu explicar como é que o cérebro grava e acessa memórias. Ok? Vai ficar bem claro isso. Quando você passa por qualquer evento na sua vida, é gravada uma memória de curto prazo. Ou seja, se eu perguntar para você o que você almoçou hoje, provavelmente você lembra. Mas se eu perguntar para você o que você almoçou há um mês, você vai falar para mim, cara, impossível, não lembro disso. Por quê? É gravada uma memória de curto prazo. Se não teve emoção nesse evento, se ele é um evento rotineiro, cotidiano, essa memória emocional vai ficar por um tempo e ela vai ser descartada. Ela vai jogar fora, eu vou acabar esquecendo dela. Se essa memória tem emoção, ou seja, se há 30 dias tivesse sido o aniversário de uma pessoa que você adora,
a melhor carne que você comeu na tua vida, ou a melhor comida japonesa que você comeu na tua vida, envolveu emoção. Aquela memória de curto prazo é gravada como memória de longo prazo no teu cérebro e é gravada essa memória emocional junto. Para que você lembre dela com emoção, queira perpetuar ela, queira voltar naquele restaurante, queira repetir aquele evento, faz parte desse mecanismo de defesa. O que eu faço, então? Essa memória emocional, eu desligo ela com hipnose. Eu altero ela ou apago essa memória emocional. Então eu lembro que eu comi a melhor comida japonesa da minha vida, só que eu não lembro mais do prazer que ela me deu. Ok? Então eu nunca vou apagar uma memória racional. É impossível. Nem com tratamento de eletrochoque isso seria possível. Porque faz parte da preservação do ser humano. Eu tenho que lembrar o que eu vivi para amadurecer e pensar nas besteiras que eu não posso refazer. Isso. Mas a emoção desliga. Então você tem que imaginar alguém que não tem tristezas pelo passado, não tem frustrações pelo passado, tá? Não tem culpas nenhuma pelo passado e não tem medos. Quando eu trato, por exemplo, o medo de não ganhar dinheiro suficiente, olha a diferença. Se eu tenho medo de não ganhar dinheiro suficiente para me suprir, o medo de passar por uma dificuldade financeira, eu gasto muito dinheiro no cartão de crédito. Chega o boleto, eu olho e falo, ai meu Deus, eu tô ferrado, e agora? Eu não vou ter dinheiro, não sei o que, dá aquela taquicardia, eu entro em desespero. O meu foco, pela ansiedade, está voltado nessa questão do desespero, não acho uma saída. Eu fico desesperado pensando semanas a fio em relação a isso. Quando eu trato o medo de não ter dinheiro suficiente para se suprir, não vem mais a preocupação com o dinheiro na minha cabeça, ok? Quando eu recebo o boleto, eu sei que eu gastei demais, mas não vem mais aperto no peito, não vem na garganta. Eu abro o boleto, olho e falo, cara, eu tô ferrado. Os medos. Mas o meu cérebro imediatamente, ele começa a se voltar para a solução. Puta, eu vou ter que vender alguma coisa, eu vou trabalhar vendendo um produto, eu vou falar com alguém, eu vou trabalhar fazer outra fonte de renda para poder resolver esse problema que está aí. Mas eu volto para a solução. Ansiedade. Exato. Aí eu volto para a solução. E para fechar, caberia uma questão filosófica. Se eu não tenho mais medos, tristezas, ou seja, se eu não sou mais comandado pelas minhas emoções, depois de um tratamento desses, o meu racional começa a escolher melhor de forma lógica. E aí caberia uma discussão filosófica de que a gente conseguiria, talvez, devolver o livre-arbítrio para as pessoas. Que, na verdade, a gente está perdendo. Exato, porque quando a gente era criança, a gente tinha. Era muito fácil escolher quando criança. Essa pergunta da Lu. Vou passar para a Glaucia. Ludalpós. Oi, doutora, tudo bem? Oi, de novo. Então, durante essa época, o nosso serviço é um serviço essencial. Então, nós estamos atendendo normalmente no consultório. Nosso consultório, nossa clínica fica no The Blue Office Mall, ali na esquina da Carvalho de Mendonça, com a Senador Feijó, com toda a segurança. O prédio está bem pouco frequentado nessa época. Tem álcool gel até no elevador, álcool 70 no elevador. Nós já tínhamos, para nós já era obrigatória a utilização de álcool gel. A máscara e álcool sempre lá? Assim, a máscara não, né? Não, mas o álcool de saúde, eu digo. Assim, eu não tenho como utilizar essa máscara de tecido para atender, porque senão a pessoa não compreende a minha voz e daí atrapalha o transe hipnótico. Mas o paciente pode utilizar, né? Para o paciente não tem problema nenhum. Eu não tenho como utilizar durante na parte que eu estou fazendo a indução do transe. Só vou dar uma palhinha. O que acontece? As máscaras, tá, que nós utilizamos, que a população está utilizando no dia a dia, são máscaras de tecido. Né? São máscaras que elas não são para contaminação biológica, são diferentes daquelas máscaras de hospital. Então, o que é muito importante, né, a população saber é o seguinte: quando eu ponho uma máscara, eu não estou me protegendo, eu estou protegendo o outro. Tá? Por quê? Porque eu estou evitando que perdigotos, que partículas de saliva voem até a pessoa que está na minha frente. Tá? Então, a pessoa com a máscara no rosto, ela faz com que não venha na gente, né, os perdigotos, e nós temos uma mesa de atendimento quase que 1,5 metro de distância.
Então, não tem essa troca de contaminação. E o atendimento na poltrona também é bem distante que nós ficamos do paciente. Então, não tem essa preocupação, né? Não existe esse contágio, esse risco. Para receber o paciente, nós colocamos a máscara e para levá-los até a porta, nós utilizamos a máscara. Mas o atendimento tem essa distância. Então, não tem essa preocupação assim tão, né, excessiva, porque eu nunca vou conseguir jogar uma saliva a 2 metros de distância. Gente, Né? não está atendendo normalmente, o consultório não fechou. Normalmente. Na Senador Feijó, 7 8,6. é isso? 686. 86. 686 na Senador Feijó, gente, lá no Shopping The Blue. Tá funcionando, serviços essenciais não param, principalmente de hipnose. Sim, porque nessa época as pessoas estão desenvolvendo mais depressão, ansiedade, transtorno de pânico, está aumentando nessa época, né, na verdade. Então, assim, também não teria como nós interrompermos os atendimentos das pessoas que têm transtorno de pânico, que é uma grande especialidade nossa, tratar transtorno de pânico, depressão menor, depressão maior, distimia. Então, assim, não teria como nós deixarmos de atender esses pacientes, né? É um serviço essencial. Continuamos atendendo normalmente, com toda a segurança. Doutora, a gente tem uma pergunta aqui do Marcelo. Se a ansiedade ou a depressão for genética, esse tratamento também surtiria efeitos? Então, a ansiedade e a depressão, necessariamente, não são genéticas. O que a pessoa pode ter de genético pode ser algum transtorno químico que causa ansiedade. Entre eles, a pessoa pode ter, por exemplo, um transtorno bipolar. O transtorno bipolar, ele causa ansiedade, ele causa depressão. Então, tem que ir aí na causa. Nós tratamos a depressão, a ansiedade, e tem outros transtornos também. O TDAH, ele causa, né, depressão, causa ansiedade. Então, assim, alguns transtornos químicos causam ansiedade. O doutor Elvésio, ele fica querendo falar na minha vez também, mas tudo bem que nós dois somos casados, trabalhamos junta e todo fica mundo aquela e a gente coisa conversa e debate os três. Eu gosto de passar um pouquinho de informação técnica, que é muito importante para as pessoas, porque isso elas não vão ler em livros, elas não vão ler em local nenhum, e às vezes poucos psiquiatras vão explicar dessa forma. Existem 2 transtornos mentais que são genéticos, tá? A esquizofrenia e o transtorno bipolar. Todos os outros transtornos mentais, depressão, borderline, que é o transtorno de personalidade limítrofe, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de pânico, todos eles vêm de um fundo comportamental. Tá? Se eu tenho, dando exemplo aqui, pais que são super agitados, a 1000 por hora o tempo todo. Desde criança eles me cobram para ser muito estudioso, eles cobram para eu ser um excelente profissional, eles estão o tempo inteiro em cima de mim, mostrando que mais é melhor. Eu acabo me tornando alguém ansioso. Eu vou fazer várias tarefas ao mesmo tempo, eu vou mexer no celular enquanto ouço música, estudo ouvindo músicas, eu vou fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, minha mente é super agitada. Esse padrão agitado de alta cobrança em cima de mim mesmo vai gerar essa ansiedade em cima dos medos. Se me colocaram tantas expectativas de responder à sociedade, de ser rico, de ser um excelente profissional, eu posso ter medo de não conseguir ser um bom profissional, eu posso ter medo de não dar certo na carreira, eu posso ter medo de não ganhar dinheiro suficiente. Então, a ansiedade, ela vem do comportamental, que gerou esses medos, e os medos mais o comportamental geram a ansiedade. Então, não necessariamente, né, eu preciso de medicamento para tratar essa ansiedade. Às vezes não é necessário. Se eu tratar as memórias emocionais, por exemplo, de alguém que tenha um transtorno de ansiedade ou um transtorno de pânico, né, e essa pessoa já mudar o comportamental dela, que nós damos esse suporte sem custo, essa pessoa para de usar medicamento. Aliás, 90% dos nossos pacientes normalmente ou param de usar medicamento, né, com a autorização, né, a alta médica dos psiquiatras delas, mas elas começam a verificar que elas não precisam mais do medicamento. Então, respondendo a pergunta, sim, é possível tratar, mesmo a pessoa tendo outras pessoas da família que têm ansiedade e depressão. Porque não é genético. Porque não é genético. Não é genético. Então, isso era um mito, de que, exatamente, meu pai é genético, meu pai é depressivo, isso tudo é mito. Não.
A única coisa que talvez, eu estava começando a explicar aquela hora, Isso. talvez precise continuar sendo medicada, mas mesmo assim a depressão e a ansiedade a gente já vai ter tratado, é se a pessoa tem algum transtorno que tem que ser medicado pro resto da Bipolar, vida. Né? só bipolar. Só o transtorno bipolar nesse caso. Tem outra pergunta, né? De uma pessoa que passou por uma turbulência e esse evento persegue o Josilécio, né? Falou que ele passou por uma turbulência e que esse evento persegue ele no resto da vida. Sim, é um trauma. Trauma é muito rápido de tratar. Normalmente, trauma nós tratamos em uma consulta. Então, se a pessoa responde à hipnose, e 90% das pessoas que vêm até nós, mais de 90%, na verdade, 95% das pessoas que vêm para tratamento respondem à hipnose. Não é difícil de responder à hipnose. É possível tratar. Traumas, normalmente, nós tratamos em uma consulta. Outra pergunta que eu tenho que uma pessoa fez lá em cima que eu acho que eu não estou conseguindo mais encontrar. Ela nos perguntou se a gente conseguiria tratar isso de forma online. Por exemplo, pessoas que não estão na nossa região. É possível tratar fazer a hipnose online ou não? Então, possível, não é impossível, mas nós não costumamos atender online. Na técnica, sem a indução do transe por relaxamento, é possível sim a gente fazer tratamento online, mas nós gostamos de ter um grande controle, né, dos nossos tratamentos, porque nós gostamos de gerar eficácia, né, uma eficácia muito grande, e assim, tem que ter um controle do ambiente, tem que ter silêncio, né? Então, assim, por isso que às vezes a gente não faz o tratamento online. Já tratamos online apenas pacientes que já passaram por uma primeira consulta conosco. Então, daí a gente já conhece o paciente, já conhece a resposta da pessoa. E você já sabemos como o paciente responde. Uma coisa importante é o seguinte, né? Às vezes não, isso é bem comum, tá? Muitos hipnoterapeutas, hipnólogos, eles começam um tratamento, nunca vão dar uma expectativa de quanto vai durar esse tratamento, tá? Ou dão uma expectativa, por exemplo, olha, 5 consultas para tratar um medo de dirigir, tá? Enquanto a gente trataria esse medo de dirigir em 25 minutos, né? Então, dificilmente eles vão dar uma expectativa, o tratamento inteiro para tratar, sei lá, 30 coisas, vai ser 7 consultas, eles jamais fariam isso. E eles prosseguem com o tratamento, mesmo não tendo uma resposta tão eficaz do paciente, o que eu acho um crime, tá? Seria como, por exemplo, eu ir a um cardiologista, ele verificar que a medicação que ele está me prescrevendo não está surtindo efeito, e ele continua me prescrevendo a mesma medicação, sabendo que talvez o meu problema era para cirurgia, tá? Então, o que vai acontecer? Se eu tratar alguém online, a pior coisa que possa acontecer na primeira consulta, eu constatar que essa pessoa não responde à única técnica que eu trato online, e aí eu encerro por ali o tratamento, tá? Então, no consultório, eu tenho 3 técnicas para tentar fazer com que a pessoa responda. Online, eu tenho uma só. Não é difícil responder com ela, mas veja, a minha preocupação e da Gláucia eu nunca vou para uma segunda consulta não tendo certeza da resposta do paciente. Tanto que até um tempo atrás, até uns 2 anos atrás, a gente trabalhava da seguinte forma: se não resolver o seu problema, eu devolvo o seu dinheiro de forma integral. Então, para você ver a certeza que a gente tem, a confiança que nós temos nas nossas técnicas. Então, é uma resposta de que, com toda a certeza do mundo, você vai ter resultados com a hipnose. Isso é uma coisa muito Se a boa. pessoa responder na primeira consulta, tá? Ela vai ter resposta sim, tá? Com toda certeza, 100% de resposta. Por quê? Isso está em cima da terapia que nós desenvolvemos, que é a terapia de memória celular, né? E a terapia de memória inconsciente, que é diferente de tudo que é feito no campo da hipnose. Na hipnose, simplesmente se quer abrandar sintomas. Então, se abranda uma depressão, aí daqui a 6 meses a pessoa perde o emprego, daqui a 6 meses ela perde o ente querido, ela cai na depressão novamente. A nossa ideia é reesculpir toda a psique do paciente, para que ele não tenha recaídas lá na frente, né? Então, a nossa preocupação é exatamente o contrário, é tratar de forma holística, tratar realmente toda a psique do paciente, não só um ponto específico, né? Então, respondeu, continua com o tratamento. Não respondeu, existe um distúrbio de atenção, um TDAH bastante severo. E o próprio paciente ele vai verificar com a gente de que ele não consegue se concentrar.
ele realmente, a mente dele é 1000 por hora, ele não se concentra. O que fazemos nesse momento? Diagnosticamos o TDAH, explicamos o que é o TDAH, encaminhamos para um psiquiatra, tá, de nossa confiança, nós temos os 3 psiquiatras da nossa confiança, a pessoa vai para o psiquiatra, começa a tomar um neuroestimulante, um medicamento que ajuda a retomar esse foco e concentração, e nós ajudamos. Isso Sempre tudo é receitado dentro da consulta, e tudo, quando vocês vão vendo o quadro, isso tudo é receitado. Exatamente. Aí vai para o psiquiatra entrar com o neuroestimulante, nós damos suporte sem custo para a pessoa na mudança comportamental, no desenvolvimento do foco e da concentração, nós entregamos tudo que a pessoa precisa para voltar a treinar o cérebro no foco e na concentração. E aí a pessoa retorna, tá? Faz um retorno com a gente, para a gente verificar se agora ela responde. Normalmente, o paciente que fez os exercícios direitinho, toma o medicamento, ele volta e responde. Então, sempre vai ter solução. Sempre. Né? A questão é, talvez precise tomar um pouquinho de neuroestimulante. Eu acho que... Tempo. Oi. Vamos responder aqui. A Rafaela está perguntando se é indicado fazer para transtornos alimentares. É possível? Sim, sim. Eu vou passar para a Glaucia, que a Glaucia é especialista nessa parte de transtornos alimentares, compulsão alimentar, bulimia. Então, passo para ela, que ela tem uma especialização nos Estados Unidos. Perfeito. Sim, é possível tratar, sim, transtornos alimentares, compulsão alimentar, dificuldade. Eu tenho um tratamento que eu faço que chama hipnodieta com balão gástrico virtual, balão gástrico hipnótico. Nesse tratamento, eu trato todas as questões emocionais que impactam na alimentação, então tudo que faz com que a pessoa desconte, né, as emoções nos alimentos. Eu trato compulsão alimentar, dificuldade para resistir aos alimentos, dificuldade para se manter na dieta, se a pessoa tiver mania de beliscar, o que a pessoa costuma fazer, esses hábitos alimentares que ela quer se ver livre. Eu torno os alimentos mais tentadores, menos atrativos. Se a pessoa tiver alimentos que ela não consegue comer, como por exemplo legumes, eu ligo esses alimentos também para a pessoa, tá? Se a pessoa tiver dificuldade ou preguiça de se exercitar, também a gente trata as causas emocionais disso. E eu coloco um balão gástrico hipnótico. Isso não foi inventado por nós. O balão gástrico hipnótico é uma técnica utilizada no mundo inteiro. O país que mais utiliza é a Espanha, o segundo país que mais utiliza é os Estados Unidos. E o balão gástrico hipnótico, ele tem a mesma função de um balão gástrico físico. A pessoa se sente saciada com menos alimento. No meu caso, eu costumo colocar o balão de uma maneira que a pessoa se sente saciada com metade do que ela comia antes. Se ela quiser, se ela ainda se faz encontro, se eu estiver errado, por favor, me corrija, doutora. Vai de encontro com aquilo apagar a memória do que é bom. Por exemplo, a pessoa come, ela é acostumada a comer muito doce, por exemplo. Então, isso faz a relação ou eu estou falando bobagem? Sim, eu estrago os alimentos, né? Na verdade, a gente não apaga, a gente estraga. Eu não apago, eu estrago os alimentos. Então, o sabor do chocolate vai ficar eu ruim. estrago o sabor, eu estrago os alimentos, né, nesse caso. E o balão gástrico faz com que a pessoa se sinta saciada com menos alimento. E eu tenho como ajustar e fazer manutenção desse balão gástrico hipnótico, né, não é um balão gástrico físico, mas o inconsciente acredita que tem um balão ali dentro. Então, ele gera saciedade igual a um balão. Né? Então, sim, é possível tratar transtornos alimentares, assim como é possível tratar bulimia, anorexia também. Deixa eu contar um caso daquele. Você vai contar um caso de uma pessoa que ele tratou. Uma pessoa, olha que interessante isso. Uma pessoa me procurou, né, para um transtorno alimentar, uma compulsão por doce muito severa. O padrão dessa pessoa era o seguinte: num dia da semana, ela comia de 4 a 5 quilos de doce no dia inteiro, da manhã à noite. Depois ela passava uma semana, né, 6 dias ali, comendo, só bebendo água e comendo umas torradinhas e correndo na praia de forma enlouquecedora. Tá? Era uma pessoa magra, mas uma pessoa com essa compulsão severa por doces. Ela morria de vergonha, ninguém no trabalho dela sabia que ela tinha essa compulsão por doces, ela escondia os doces embaixo da cama dela, né? Ela comprou justamente
né, um bicama, tirou o colchão do bicama para guardar doces ali embaixo, e ela sofria muito, durante 17 anos ela sofria com essa compulsão por doces. Na hora que nós fomos tratar, veio uma memória, que quando ela tinha 16 anos de idade, o maior sonho dela era dançar balé. E ela tinha tudo para seguir numa carreira como bailarina, né, clássica, ela era a melhor da turma dela, e o pai dela perdeu o emprego, né, e teve que voltar para a cidade onde eles moravam, né, anteriormente. E como baixou também o poder aquisitivo, ela teve que sair do balé, ela não pôde continuar fazendo balé. O cérebro dela, o que pensou? Eu vou trocar o balé pela coisa que me dá tanto prazer quanto o balé, que era o doce. E aí veio uma memória ligada ao balé, na hora que eu tratei, o doce deixou de fazer sentido, porque ela, na verdade, ela não gostava de doce. Ela gostava do prazer que o doce dava, que era igual ao prazer do balé. Então, em uma consulta, a gente reverteu, né, uma compulsão por doce de 17 anos. Respondido, então, a gente consegue sim tratar esse tipo de compulsão alimentar, na verdade, com a hipnose. Tem mais uma pergunta aqui que eu quero responder. Então, o Sérgio perguntou se também funciona para bipolaridade. Se uma pessoa bipolar consegue... Vou até ampliar essa pergunta dele. Se um bipolar consegue entrar no transe hipnótico, se é possível tratar a bipolaridade. Vamos lá. O transtorno bipolar, né, para ficar bem claro, né, para as pessoas o que é o transtorno bipolar, porque também os livros explicam muito mal. Se diz bipolar e, na verdade, elas nem entendem Sim. o que é bipolaridade. Então, os livros explicam também muito mal, tá? E muitos psiquiatras também não sabem diagnosticar corretamente transtorno bipolar e também têm dificuldade até na prescrição de medicamentos. Nós temos que se preocupar, né? O que os psiquiatras normalmente se preocupam com o transtorno bipolar? Eles estão preocupados mais com uma variação de humor. Ou seja, durante um período de 3 semanas, eu estou tendendo a um padrão emocional que lembra uma depressão. Eu estou mais introspectivo, não quero sair tanto de casa, eu estou mais comigo mesmo, meio cabisbaixo. De repente, depois dessas 3 semanas, vem um período de 3 dias, uma semana de euforia. Eu quero sair, eu quero beber, eu quero comprar, né? Eu estou numa fase de mania. Depois eu volto para essa fase meio depressiva dessas 3 semanas. Ok, mas isso não é o foco principal que a gente tem que olhar no transtorno bipolar. O foco principal no transtorno bipolar é uma tríade, tá? Que acaba acontecendo. Irritabilidade crônica, tá? Então, tudo me irrita. Principalmente se tentam me contrariar, se tentam ferir algum valor meu, tentam mostrar que eu estou errado, eu vou explodir. Porque para alguém que tem transtorno bipolar, essa pessoa tem uma certeza de que ela está certa. Ela tem uma certeza de que ela nasceu para dar certo. Tá? Então, irritabilidade crônica. Segundo ponto, impulso. Eu estou o tempo inteiro colocando os pés pelas mãos. Eu falo sem pensar, eu explodo. Eu compro sem precisar, eu bebo no dia de semana que não era para beber. Eu uso drogas quando alguém me oferece. É como se eu não conseguisse medir ali as minhas emoções para fazer uma escolha um pouco mais racional. Tá? Então eu perco o controle, eu tenho um impulso o tempo todo. E o terceiro fator são as manias. E nas manias se englobam as compulsões. Então eu te diria o seguinte, por exemplo, 100%, isso eu te garanto, 100% que algum dia na vida fez uso de cocaína ou faz uso de cocaína, tem um transtorno bipolar. Tá? Muitas pessoas que são alcoólatras, elas têm um transtorno bipolar. Muitas pessoas que fumam maconha, elas têm um transtorno bipolar. Elas fumam a maconha para desacelerar a mente, porque elas têm uma mente muito hiperativa, uma mente muito agitada, tá? Então, se existe essa tríade muito forte, né? As pessoas que convivem com quem tem transtorno bipolar, se você perguntar para elas, elas vão dizer, é como se eu pisasse em ovos, né? Às vezes eu conto um assunto grave para a pessoa leva numa boa. De repente eu conto uma coisinha assim, essa pessoa explode, vai do 0 para o 180, né? Então, o transtorno bipolar, ele é químico, genético, e ele precisa ser tratado com um regulador de humor. Quando se toma um regulador de humor, né, as manias e compulsões abrandam, a irritabilidade abranda, os impulsos abrandam. É como se a pessoa ganhasse um controle remoto para pausar o mundo. Então, alguém te irritou, você pausa, respira,
repensa e fala, o problema é da pessoa, não é meu, eu não vou nem perder meu tempo, por que eu vou discutir com essa pessoa? Quer dizer, a interação com pessoas, amizades, relacionamentos fica muito mais fácil. Uma pessoa que tem transtorno bipolar, o chefe irrita ela já manda o chefe para aquele lugar, acaba pedindo demissão, perde emprego. Então a pessoa tem um monte de abandonos na vida, de estudo, de uma série de coisas. Então, o regulador de humor é fundamental, ajustar a parte química. O que eu posso fazer por alguém que tem transtorno bipolar? Tá? Tratar medos, medo de não dar certo na carreira, medo de não ganhar dinheiro suficiente, medo de errar. Trato os medos, trato tristezas, culpas, frustrações e trato a irritabilidade. Ok? Eu faço o que eu faria com qualquer outro paciente. Mas ele vai ter sempre uma tendência de ter uma mente super agitada, super irritadiça, colecionando manias. Se ele toma um regulador de humor, lindo. Segue a vida perfeitamente limpo. E esse regulador de humor, o que seria, doutor? Doutora também? Vamos lá. É um medicamento, um tipo de medicamento que ele pode ser... Só um minuto, agora você está falando o tempo. Gente, vai acabar o tempo. Então, o que vocês acham de eu dar aquele primeiro presente, que é o link para técnica para aliviar emoções em um minuto? A gente fecha a live e começa novamente para a gente continuar respondendo as perguntas, senão nós vamos ser cortados. Esse tema tá tão envolvente, tá tão bom, que a nossa live não tá subindo tanta perguntinha aqui, a caixinha tá lotada. Então, assim, a gente vai ter que estender, sim, essa live. O assunto tá interessante. Então, vou colocar aqui, ó, como o Vécio Batista Júnior, colocando aqui o link, é uma técnica que eu ensino nesse vídeo, aliviar emoções em um minuto. Eu não ensino em um minuto, mas quando a pessoa aprender, ela vai conseguir aliviar emoções em um minuto. Então, tá indo o link agora no chat. Peraí. Então, tá o link para o vídeo no YouTube. E, Renato, agora com você. Encerra, porque também depois, no final da outra live, eu vou dar mais um presente fantástico para vocês. Todo mundo fica online, que vai ter presente ainda na próxima live. A gente ainda vai responder mais perguntas, a gente ainda vai falar sobre um monte de coisa. Vamos falar sobre a duração de tratamento, num contexto geral. A gente vai citar exemplos de casos que foram tratados. Então, fica aí na live que eu vou abrir de novo, vai encerrar. Vamos falar também sobre celebridades que se trataram com hipnose? O que você acha? Sim, vamos falar disso também. Eu vi que Brad Pitt, Angelina Jolie, a Katy Perry trata a hipnose e é uma coisa que eles levam para a vida, né? Sim, vamos lá. Vamos encerrar e começar de novo. Todo mundo que está online permanece. A gente vai explicar novamente como é que funciona. A gente se encontra de novo já já. Beijo, doutora.